Senhoras, senhores, autoridades presentes, professores e alunos da Faculdade de Direito, sejam bem-vindos à palestra Os Desafios e Oportunidades da Gestão Municipal para o Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável das Futuras Gerações. Quais são as escolhas e potencialidades para a maior metrópole brasileira, que será ministrada pelo excelentíssimo prefeito da cidade de São Paulo, senhor Ricardo Nunes, que, de antemão, queremos agradecer por estar conosco nesta manhã. Queremos registrar e agradecer a presença do presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Roberto Brasileiro Silva, do presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, reverendo Cid Pereira Caldas, do diretor-presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Dr. Milton Flávio Moura, do reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, do secretário adjunto municipal da Casa Civil, senhor Milton Alves, do secretário especial da Comunicação da Prefeitura da cidade de São Paulo, senhor Marcelo D'Angelo, senhor Beto Saad, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, dos senhores membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva do Instituto Presbiteriano Mackenzie, dos pró-reitores, diretores e coordenadores da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Neste momento, gostaríamos de convidar o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie para dar as boas-vindas. Muito obrigado, Luciana. Muito bom dia a todos. Se encontram conosco nesse dia feliz aqui de encontros com a municipalidade aqui da nossa cidade. Eu cumprimento o reverendo Roberto Brasileiro Silva, muito indigno presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Também o acompanha o reverendo Cid Pereira Caldas, que é presidente do nosso Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, ao senhor doutor presbítero Milton Flávio Moura, que é presidente executivo aqui do Instituto Presbiteriano Mackenzie, especialmente ao prefeito Ricardo Nunes, que já esteve conosco aqui uns meses atrás. Muito obrigado pelo seu retorno, pela sua vinda e pela oportunidade da palestra aqui para esse grupo de estudantes, mas também de todo o grupo seleto de representantes aqui do Instituto Presbiteriano Mackenzie, dos nossos professores, mas também, em seu nome, prefeito, eu gostaria de cumprimentar todos que o acompanham nesta manhã, neste evento aqui, dando destaque também ao seu secretário Marcelo D'Angelo, secretário especial de Comunicação, ao professor Jean Paulo Ismânio, diretor da nossa Faculdade de Direito, e, em seu nome, eu cumprimento todos os seus professores e alunos. E, enfim, é um momento especial, de muita alegria de recebê-lo aqui, com muita honra, receber as autoridades. A palavra de Deus sempre recomenda que nós devemos respeitar, orar e pelas nossas autoridades constituídas. E o Senhor está sempre nas nossas lembranças, como as autoridades constituídas do nosso país. A Universidade Presbiteriana Mackenzie é uma instituição longeva e de uma trajetória muito bonita, que tem contribuído para o desenvolvimento desta cidade, desde os seus primórdios, mas também do Estado de São Paulo e digo do Brasil mesmo no mundo. Nós temos as nossas contribuições. E nós nos entendemos como uma instituição de ensino, pesquisa e extensão pronta a ajudar a municipalidade aqui do Estado de São Paulo, como da região metropolitana e todos os municípios do Estado de São Paulo, onde nós estamos vinculados. Então, quero dizer, de antemão, que o senhor conte conosco, como foi na nossa conversa anterior. A Universidade estará à disposição para contribuir com as iniciativas da Prefeitura do município de São Paulo, no sentido que a qualidade de vida dos nossos munícipes ela sempre melhore. Então, conte conosco, agradeço, então, a atenção de todos e vamos passar de imediato para a exposição que o excelentíssimo senhor prefeito da cidade fará. Muito obrigado, então. Obrigada, professor Marco Túlio. Antes de iniciarmos a palestra, assistiremos ao vídeo institucional da cidade de São Paulo. Bem-vindo à cidade de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, vibrante, pulsante, humana e diversa. Uma cidade acolhedora para todos, que é um pouco do mundo todo num só lugar. Sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo. A cidade de São Paulo tem muito para mostrar. É uma cidade que se destaca em diversos pontos importantes, não só para quem vive aqui. A força da cidade de São Paulo é a força do Brasil. Um Brasil que conta com a cidade de São Paulo de hoje e com a São Paulo dos próximos anos. Sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo.
cidade de São Paulo atrai pessoas de todo o país e de todo o mundo. A cidade não para de crescer e se desenvolver, oferecendo cada vez mais oportunidades e qualidade de vida para todos. A cidade de São Paulo atrai milhões de turistas por ano. Sua diversidade, hospitalidade, gastronomia e vida noturna são imbatíveis. Somos a única cidade no mundo com 3 grandes prêmios internacionais do automobilismo e o número de eventos e feiras de negócios cresce a cada ano com novas oportunidades todos os dias. São Paulo, São Paulo. Atividade cultural é o que não falta na cidade de São Paulo. Todos os dias acontece uma grande variedade de atrações culturais para visitar ou participar ativamente. O cenário cultural paulistano é um dos mais importantes do mundo e já somos a capital dos shows na América Latina. Mas não é só no crescimento e desenvolvimento que a cidade de São Paulo se destaca. Para compensar tudo isso, ela é uma cidade com muito verde. Seus inúmeros parques, praças, áreas verdes e ruas arborizadas somam mais da metade do seu território, trazendo mais saúde e qualidade de vida à população. A cidade tem até um polo de ecoturismo e áreas de proteção ambiental com trechos de Mata Atlântica intocada, fauna e flora preservadas. Tudo isso mostra que a cidade de São Paulo é muito mais do que você imagina. Uma cidade cada vez melhor no presente e cada vez mais preparada para o futuro. Venha, visite, invista, faça parte. Viva São Paulo! Senhoras e senhores, neste momento gostaríamos de convidar o prefeito da cidade de São Paulo, senhor Ricardo Nunes, para iniciar a palestra. Posso dar isso? Pode. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Poder estar aqui no Mackenzie com os alunos, os professores, a direção. Para falar de São Paulo, a gente precisaria de ter umas 8 horas, né? Mas como eu tenho só poucos minutos, vou tentar ser conciso. Mas antes de poder ter aqui a oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre esse país que chama a cidade de São Paulo, eu digo país porque 12 milhões de habitantes. Meu papai veio de Portugal. Portugal, o país, tem 10 milhões de habitantes. Então, aqui é tudo é uma dimensão enorme, com as suas belezas e com os seus problemas. Estava vendo aqui agora no vídeo, por exemplo, o Parque Ibirapuera. Só no Parque Ibirapuera, com as rajadas de vento de sexta-feira, caíram 128 árvores só dentro do Parque Ibirapuera. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, inclusive dentro de um contexto do que foi judicializado, o que tem o envolvimento das questões judiciais com esse tema. Mas antes eu queria aqui cumprimentar e já agradecer muito o reverendo Roberto Brasileiro Silva, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui do Instituto Presbiteriano Mackenzie, o reverendo Cid Ferreira Caldas, presidente do Conselho Deliberativo, também o doutor Milton Flávio Moura, diretor-presidente, o professor doutor Marcos Túlio de Castro Vasconcelos, reitor da Universidade Presbiteriana, o professor doutor Jean Paulo Ismânio, diretor da Faculdade de Direito, o meu amigo Beto Saad, aqui o Beto, do Grupo Bandeirante de Comunicação, Marcelo D'Angelo, secretário de Comunicação, o Milton, que trabalha comigo, enfim, os reitores, diretores, membros do Conselho da Universidade Presbiteriana, alunos, professores de Direito, senhoras e senhores. Eu queria começar lendo para vocês aqui um trechinho de uma decisão. Vou pegar aqui rapidinho, espera aí. Alguém aqui mora em alguma casa que está sem energia ainda, ou teve sem energia durante esses dias? Tem pessoas de sorte aqui, porque na sexta-feira nós tivemos 1.400.000 clientes, né? Cada cliente, se você colocar 3 pessoas, vai para quase 4 milhões, mais de 4 milhões,
de pessoas ficaram sem energia na cidade de São Paulo. E aí entra toda uma questão, que é a questão das mudanças climáticas. A gente está vivendo situações que, infelizmente, vão acontecer com mais frequência. Está aqui. Eu vou ler para vocês um trechinho de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região sobre um tema que envolve a questão do enterramento de fios. Vocês devem ter ouvido falar bastante, depois desse problema todo. Nós tivemos 1.400 chamadas de queda de árvores. Foram a queda das árvores que ocasionaram muitos dos problemas de energia, porque as árvores caíram em cima da rede elétrica. E esse tema já vem sendo discutido há bastante tempo, com relação à questão da obrigatoriedade das concessionárias fazer o enterramento de fios, com leis municipais que previam manejo arbóreo da cidade. Todos esses temas têm envolvimento do judiciário, de ações e decisões judiciais que, de uma certa forma, comprometeram que pudesse ser desenvolvido algumas atividades de políticas públicas desse tema. Essa decisão que eu falei para vocês aqui, ela diz respeito a uma lei municipal que dizia da obrigatoriedade da concessionária fazer o enterramento do fio. Então, é uma lei municipal, as concessionárias recorreram à justiça e a decisão é enorme, mas vou ler só um trechinho, foi essa aqui. O contrato estabelece direitos e deveres a concessionárias, sendo válido por 30 anos, nos termos da cláusula terceira, em que pesem as necessidades da cidade de São Paulo, olha, eu queria ressaltar, em que pese as necessidades, foi o que o juiz escreveu, da cidade de São Paulo, e as boas intenções dos governantes em reduzir riscos e prejuízos relativos ao uso de postes e cabos externos de transmissão de energia, é forçoso reconhecer que o município não possui a autonomia necessária para determinar novos deveres à concessionária, máxime quando não é parte do contrato de concessão. Corroborando com a competência da União Federal para definir a questão, o STF, na ação cautelar 3.420, que trata de situação similar ocorrida no Rio de Janeiro, ponderou em sede liminar que, abre aspas, apenas a União pode estabelecer as formas de atuação das concessionárias e, portanto, definir os termos de contrato com ela firmado. Deu para entender? Mas eu queria voltar a falar. O que pese, vocês vão ser grandes advogados, porque quem estuda aqui no Mackenzie, com certeza, né, terão um papel fundamental na área do direito, pode ser como atuante no Ministério Público, Tribunal de Justiça, STJ, STF, ou no privado. E aqui, essa decisão do juiz, em que pesem as necessidades da cidade de São Paulo. Eu, sinceramente, não consigo muito entender como é que uma decisão pode começar assim, em que pese a necessidade. Ora, eu aprendi na minha vida uma única frase em latim, só sei essa, que ficou muito gravado para mim, que diz o seguinte: publicum bonum privato est praeferundum. O bem público sempre deve se anteceder ao interesse particular. O bem público é algo maior dentro de uma sociedade. Quando tem uma decisão dessa, de que uma lei municipal estabelecia obrigatoriedades para a concessionária fazer enterramento de fios naquelas áreas que define como prioritárias do ponto de vista ambiental, de segurança das pessoas, e aí o judiciário, eu não estou contestando a decisão judiciária, a gente não contesta a decisão, mas a gente pode comentar, né?
quando o Judiciário fala em que pesem as necessidades da cidade de São Paulo, como é que a gente pode pensar dali para frente, né? Eu estou falando como prefeito, que eu estou desde sexta-feira praticamente sem dormir, né? Sofrendo junto com a cidade, como eu falei aqui no começo, 1.400.000 residências, imóveis ficaram sem energia, e a gente, até esse momento, mais de 80 horas, a gente ainda tem, hoje, 30.000 unidades sem energia. A pessoa só vai entender a importância disso o dia que ela estiver na casa dela um dia inteiro sem energia. O dia que ela entendeu o que é ficar sem energia. Imagine 2 dias, sábado, 3 dias, domingo, 4 dias, segunda, 5 dias, terça-feira, 6 dias, quarta-feira. Não dá para aceitar isso. E aí tem uma outra lei que eu fiz e foi votada na Câmara Municipal em 2022, no ano passado, que dizia sobre a questão do manejo arbóreo, que me possibilitava poder fazer a substituição de algumas espécies de árvores por outras. Porque quando é que a gente pode ir lá e tirar uma árvore? Quando o engenheiro agrônomo vai lá e faz um laudo e fala: essa árvore está comprometida, a árvore está morta, ela está com risco de queda. Aí, com esse laudo, a gente pode ir lá e fazer a remoção. Só esse ano, a Prefeitura de São Paulo removeu 10.000 árvores, podou 150.000. Mas a ideia é ir além, de que aquelas árvores que estão muito altas, árvores que estão assim, com um risco grande de queda pelo tamanho, árvores que estão em locais onde, pela sua dimensão, impedem a acessibilidade, a passagem das pessoas nas calçadas, que a gente pudesse, mesmo ela saudável, mas com risco, né, porque por conta do tamanho e do local que se encontra, perto de hospitais ou perto de um local que tem muita residência, a queda dela pode ocasionar muitos problemas. A gente votou essa lei para me autorizar a fazer esse manejo. Então, a gente tiraria essa espécie inadequada e colocaria uma espécie que pudesse, para aquele local, ter a altura melhor, o diâmetro melhor, ou seja, não ia deixar de ter árvore. A gente preserva muito as árvores. Vocês viram aí, nós temos 650.000 árvores em São Paulo. Bom, votou o projeto na Câmara. Como é que funciona? Vem para o prefeito sancionar. De cara, eu recebi uma liminar de que eu estava impedido de sancionar a lei. O Judiciário me impediu de sancionar uma lei que os vereadores, representantes do povo, eleitos no Estado de Direito Democrático, votaram, aprovaram, e uma decisão liminar me impedia de sancionar. Nós recorremos, derrubamos a liminar, eu sancionei a lei, aí veio uma outra ação, suspendendo parte da lei. E a parte que a liminar suspendia era justamente essa parte que me permitia fazer a substituição de algumas árvores. Por que eu estou falando isso? E eu tenho falado muito para as pessoas. Cada um de nós exerce um papel na sociedade que influencia a vida das pessoas. Um médico, a atuação dele vai salvar vidas, ou, dependendo da atuação, vai deixar de salvar, né? Um gari tem aquela função de ajudar a cidade a ficar limpa. O advogado, ele vai, né, exercer ali uma função fundamental que mexe na vida de todo mundo. Todas as normas, as regras, as leis, né, todo o arcabouço legal, né, tem uma participação das pessoas do direito, e isso vai definir a vida de muita gente, de milhares, de milhões de pessoas. Uma decisão equivocada prejudica milhões de pessoas. E é sempre importante, do ponto de vista de alguém que toca essa cidade e país, que a gente possa ter, em todas as situações, né, um pensamento da coletividade e do conhecimento de causa das pessoas. Eu tive agora, na semana passada, uma situação que, há 15 dias atrás, teve uma liminar que suspendeu uma obra que a gente está fazendo na Estrada do Alvarenga. Uma pessoa que tem uma questão de oposição política à nossa gestão,
fez uma representação e o Ministério Público apresentou ao Judiciário e foi concedida uma liminar proibindo a continuidade da obra do alargamento da estrada do Alvarenga. Eu tenho certeza absoluta, que se a promotora e que o juiz, se eles conhecessem o sofrimento das pessoas, ficarem horas no ônibus para poder chegar na sua casa, lá na Pedreira, que é lá da periferia de São Paulo, lá no extremo sul, se eles soubessem o que é alguém que trabalha no centro e que tem que ficar 2 horas no ônibus para vir trabalhar e 2 horas para voltar para sua casa, ele perde 4 horas por dia da vida dele. Se a pessoa tivesse a percepção do sentimento do sofrimento dessas pessoas, eles nunca iriam parar essa obra. Ainda bem que a gente conseguiu derrubar a liminar. A ponte Pirituba-Lapa, que a gente iniciou a construção há mais de 3 anos atrás, completou agora, no dia 7 de abril, 3 anos, portanto, há 3 anos e meio, a paralisação da sua construção. E agora, mês passado, a Justiça liberou. 3 anos e meio. E aí, esses dias atrás, eu estive lá conversando com o desembargador. Eu falei, desembargador, com todo amor, respeito e carinho, 3 anos e meio, a obra já era para estar pronta. As pessoas já poderiam estar fazendo o uso daquela importante via que interliga a Lapa e Pirituba. As pessoas iam melhorar a sua qualidade de vida. Então, o início da minha fala aqui para vocês que vão exercer uma função importante na área do direito é que a decisão de vocês, como a decisão dessas pessoas que eu falei, elas impactam a vida das pessoas. Elas vão deixar as pessoas mais felizes ou mais tristes. Elas vão melhorar a qualidade de vida das pessoas ou vão piorar a qualidade de vida das pessoas. Quando eu comecei a ler aquela decisão sobre essas questões todas, do enterramento, essas situações todas, não que a gente vá enterrar todos os fios, né? Mas a gente poderia ter minimizado muito todo o impacto que aconteceu. Se eu pudesse ter feito o manejo arbóreo, teria minimizado muitos dos impactos. A gente poderia ter evitado tanto transtorno para as pessoas. Nesse episódio todo, a gente teve na cidade de São Paulo, inclusive 2 óbitos. Ninguém falou do óbito. Ninguém sabe o nome das pessoas que morreram. A gente precisa muito sempre atuar como muitos atuam, que é com a mente, com a mão, mas também é preciso agir com o coração. Se cada um pudesse tomar as suas decisões agindo com o coração, seria melhor. Essa disputa toda aí é para aumentar o lucro da concessionária. É para ela não ter obrigação de fazer um investimento. Isso é uma briga absurda que eles travam para poder obter cada vez mais lucro. O prefeito é contra o lucro? Não, eu sou a favor, tem que ter lucro. Eu sou empresário, eu estou prefeito, né? Eu posso ficar prefeito até o final do ano que vem, ou até o final de 2028, não sei, vai depender da vontade popular, mas eu vou sair. Eu vou continuar empresário, eu vou continuar vivendo da minha empresa, tem que ter lucro. O que eu digo é que a gente não pode colocar essa questão à frente de qualquer uma das outras questões. E a gente tem recebido muitas decisões contrárias ao interesse público. Muitas decisões. Mas também temos recebido muitas decisões e contribuições ao bem da população e do serviço público. O trabalho que o Ministério Público desenvolve é fantástico. Não estou falando da instituição, mas, às vezes, tem umas pessoas ou outras que faltam um pouco da sensibilidade do cotidiano, da vida da população, principalmente as mais carentes, né? Como do judiciário em todos os níveis. Falando de São Paulo, vamos lá, queria só dar essa introdução desse problema gravíssimo que a gente viveu aqui. Vocês viram aí, né, uma cidade fantástica, vocês vivem a cidade, vocês moram, estudam, ou às vezes vieram morar aqui porque conseguiram ingressar nessa faculdade tão importante do Mackenzie, ou já moravam, nasceram aqui, enfim. Uma cidade de 12 milhões de habitantes. E que, na administração de uma cidade dessa, a gente tem que focar muitos pontos. Eu sempre costumo falar que aqui nesse país chamado Estado de São Paulo, a gente tem 2 cidades dentro de uma cidade, né? Você tem uma cidade muito rica,
né? A cidade... Eu acabei de vir agora da B3, que é a Bolsa de Valores. A B3 ela é a 5ª maior instituição de Bolsa de Valores do mundo. A 5ª maior do mundo. A gente tem aqui uma capacidade de desenvolvimento de tecnologia em todas as áreas que é impressionante. Dias atrás eu recebi o Jorge, que é o presidente da rede DOR, aquela rede grande de hospitais, e eles têm hospitais lá nos Estados Unidos, e a gente conversando, ele falava: Ricardo, você sabe que da onde que são os maiores médicos que fazem transplante nos Estados Unidos? Eu falei: deve ser de lá, né? Da Europa. Ele falou: não, são do Brasil. Os médicos se formam aqui, né, e os americanos levam eles para lá. É uma referência, o Brasil é uma referência na produção de médicos que fazem transplante. A gente tem boas referências em muitas e muitas áreas. A gente, às vezes, tem uma mania de nos colocar para baixo, né? A gente, às vezes, não consegue enxergar o tamanho que a gente é. 5ª maior metrópole do mundo. A cidade de São Paulo é a única cidade do mundo que tem os 3 eventos da FIA, Federação Internacional de Automobilismo. Esse final de semana teve a Fórmula 1, em março a gente tem a Fórmula E, em julho a WEC, que é a 24 Horas de Le Mans. Tudo aquilo que tem condições e capacidade de gerar um grande público, de ter movimentação financeira, a cidade de São Paulo não fica fora da rota. Vocês pegam, por exemplo, a gente teve pouco tempo o Detal, que foi organizado pela prefeitura junto com os organizadores do Rock in Rio. Rock in Rio já tem há tantos e tantos anos. A primeira edição aqui do Detal, que um ano vai ser Detal em São Paulo, um ano Rock in Rio, um ano Detal, um ano Rock in Rio, vai intercalar. A gente já, na primeira edição, já superamos o Rock in Rio, que já tem uma tradição de muitos anos lá no Rio de Janeiro. Pega o Lollapalooza. Lollapalooza acontece em 7 cidades pelo mundo. A origem do Lollapalooza é de Chicago. A gente está empatado com Chicago. Das 7 grandes cidades do mundo, né, a cidade de São Paulo, na realização do evento, de público, de grandiosidade do evento, a gente está junto, em primeiro lugar, com Chicago, que é a origem do Lollapalooza. Tudo aqui é muito grande. A gente precisa ter um pouquinho mais dessa percepção para se colocar também como pessoas que compreendam a importância da cidade e o que ela representa para o Brasil e para o mundo. E a gente, dentro desse contexto de ser uma grande cidade, de ser uma cidade que tem 2 dentro, uma muito pobre e uma muito rica, né? Cidade que eu falei aqui de várias questões, né? Da Faria Lima, da Paulista, a gente ainda tem aquela cidade dos problemas das regiões periféricas, que tem os grandes problemas lá em Perus, Guaianazes, Itaquera, São Mateus, São Miguel, Itaim Paulista, Capão Redondo, Jardim Ângela, Pedreira. Enfim, é necessário que a gente tenha uma visão de gestão que possa fazer com que a gente tenha um equilíbrio entre a cidade muito rica e a cidade muito pobre. E como é que a gente faz para poder diminuir esse desequilíbrio? A gente fez uma inovação agora, muito importante, na votação do nosso PPA, que é o programa plurianual, onde é uma lei que você coloca as ações dos próximos 4 anos, e no nosso PPA a gente incluiu, pela primeira vez, que os investimentos da cidade, uma parte deles tem que ser direcionados para as regiões mais vulneráveis. Tem um indicativo que pega IDH, população, infraestrutura, e faz o direcionamento de recursos para essas regiões mais vulneráveis. Nesse momento, a gente está aqui conversando, existem 1.300 obras acontecendo simultaneamente da cidade. A grande maioria delas nas regiões periféricas. A grande maioria delas nas áreas de contenção de encostas, canalização de córrego, drenagem, microdrenagem, habitação, para a gente poder dar um pouco mais de dignidade para as pessoas. Tem muita coisa na área de mobilidade, mas muitas ações voltadas principalmente nessas áreas. Tanto é que vocês estão observando a quantidade de chuva que tem caído. A gente tem observado que as questões das mudanças climáticas têm feito com que chova muita água no período menor de tempo.
É como você pegar um balde e jogar na pia, né? Você vai ver que ela vai demorar para descer, porque é o que está acontecendo hoje com as mudanças climáticas, as questões dos ventos, e a cidade tem dado uma resposta melhor do que dava há pouco tempo atrás, porque melhorou muito a drenagem. Não estou falando que resolveu que a gente não tenha problemas. Estou dizendo, se vocês observarem, a cidade ela volta muito mais rápida. A gente tem um volume de chuva muito grande, num tempo menor, ela tem um retorno mais rápido. As áreas de enchente e alagamento ainda existem, mas diminuíram muito. Muitas áreas que tinham alagamentos enormes, enchentes, hoje já tem um número bem menor. Ainda tem muita coisa para fazer. Nós estamos hoje na região de Perus, onde toda vez que chovia, alagava tudo, era um enchente terrível. Uma dessas últimas chuvas carregou um rapaz, ele acabou falecendo. A gente está fazendo uma obra lá de 4 piscinões, canalização do córrego, alteamento de pontes, 130 milhões. No Capão Redondo, toda vez que chovia, era uma enchente terrível, levava os carros para dentro do rio. Estou fazendo uma obra lá de 171 milhões de piscinão para ir solucionando essas questões. Então, esse olhar muito especial, principalmente para as pessoas que estão ali mais vulneráveis, né, que precisam de um maior olhar do poder público para eles. Uma outra ação muito importante que eu queria compartilhar com vocês é um tema que tem sido muito discutido. A gente participou, inclusive, há um tempo atrás, do lançamento do Pacto contra a Fome, que é liderado pela Geise Diniz, que é a esposa do empresário Abílio Diniz, e ela é uma ativista dessa causa, e a Prefeitura não poderia, de forma nenhuma, né, ser diferente de poder ter uma atuação muito forte nessa questão de combate à fome. A gente está distribuindo todos os dias 7.000 cestas básicas, todos os dias. Ontem distribuiu 7.000 cestas básicas, hoje está distribuindo 7. São carretas e carretas que saem diariamente distribuindo cestas básicas nas regiões mais periféricas, todos os dias. A gente tem alguns programas de segurança alimentar super importantes. O Cozinha Cidadã, a gente pegou restaurantes das regiões periféricas, contratamos esses restaurantes, eles fornecem refeição para as pessoas mais carentes. A gente criou agora o Cozinha Escola. Pegamos entidades das regiões mais periféricas, onde a gente deu um recurso de R$50 mil para eles adequarem os espaços com cozinha, comprar fogão, panela, garfo, faca, e cada uma dessas entidades fornece 400 refeições por dia e tem um curso de gastronomia ali, de culinária para as pessoas que estão fazendo alimentação. A gente remunera, instrui, dá um curso profissionalizante e ainda fornece alimentação para as pessoas mais carentes. É um trabalho muito, muito importante, gigantesco em todos os cantos da cidade. Todas as regiões periféricas da cidade, a gente tem essas ações para o combate à fome, né? Imagine alguém com fome, é uma coisa muito, muito triste, né? Outro assunto que eu queria comentar com vocês é que eu tenho tanta coisa para falar, eu vou meio rápido, tá? Não vou ser tão didático assim, mas eu queria aproveitar essa oportunidade, que vocês são um público muito seleto e muito importante para mim. Eu queria tentar compartilhar com vocês algumas questões fundamentais. Eu queria comentar um pouquinho sobre pessoas em situação de rua. Nós fizemos o censo, até porque a gente tem visto muitas informações na imprensa que às vezes falam tem 50 mil pessoas em situação de rua, eles pegam o dado do CadÚnico, que não é um dado ideal para ser utilizado, aliás, nada é ideal, porque o CadÚnico ele é autodeclaratório e ele é acumulativo. Então, não dá para você tratar esse tema cumulativamente. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, 2022, 10.744 pessoas que estavam em situação de rua na cidade de São Paulo, elas saíram de situação de rua. Arrumaram emprego, arrumaram uma residência, ou 1.950 desses foram beneficiados pelo recâmbio. Eles pediram para a Prefeitura de São Paulo a passagem para voltar para os seus estados e municípios, a Prefeitura deu a passagem, eles voltaram. 10.744. Então, a gente vai fazendo as nossas ações e vai buscando fazer com que essas pessoas possam ter sua autonomia e voltar a ter uma vida com dignidade. Mas qual que é o dado correto? Nós contratamos um censo em 2021, eu divulguei em janeiro de 2022, de 31.884 pessoas em situação de rua. Naquele momento, o raio-x daquele momento, dezembro de 21, janeiro de 22. 31.884 pessoas.
Com a questão da pandemia, muitas pessoas acabaram ficando desempregadas, né, tendo problemas, e aumentou a população em situação de rua no mundo inteiro. Hoje, Nova York tem mais de 100 mil pessoas em situação de rua. Muitas cidades no mundo inteiro. Eu fui, meses atrás, na França, para assinar esse contrato com a UEC, para trazer essa atividade importante do automobilismo, que é a 24 horas de Le Mans para São Paulo, que vai acontecer em 14 de julho, e andando lá pela França, a quantidade de pessoas em situação de rua. A França é a cidade que mais recebe turista no mundo, e muitas pessoas em situação de rua. Então, isso é um fenômeno das grandes cidades do mundo, não seria diferente aqui na cidade de São Paulo. Agora, o que a gente fez, objetivamente? Quando a gente teve o censo e que me trouxe lá o desenho daquela população, a gente desenvolveu as políticas públicas para poder atender. Então, a gente ficou sabendo quantas tinham com família, quantas tinham com criança, quantas eram idosas, quantos eram trans, quantas eram envolvidas com o uso abusivo de álcool e droga, enfim, todo o perfil. E começamos a fazer as ações. Só de aluguel de hotel, a Prefeitura de São Paulo, nós contratamos 4.000 vagas. Nós pegamos hotéis inteiros e contratamos 4.000 vagas para destinar como preferência para famílias com criança e para idosos. E a gente alugou o hotel inteiro assim, com a diária mesmo. Um café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Aí fizemos as outras tantas ações, como, por exemplo, os CAIs, Centro de Acolhimento Especial. A gente pegou vários prédios. O Governo do Estado, por exemplo, nos cedeu 6 prédios que estavam vazios, prédios enormes, que eram a antiga Fundação Casa, que antes se chamava FEBEM, que não estava usando. A gente pegou esses prédios, fizemos toda uma reforma para não ficar com aquela característica de prisão, tirou grade, tudo. Fizemos uma coisa muito bonita, com paisagismo, acolhedor, para destinar para famílias com crianças e para idosos. A gente tem as repúblicas, que é um outro perfil, que são casas que a gente aluga, onde uma instituição é conveniado com a prefeitura e cada uma dessas casas moram 15 pessoas. E os abrigos normais. Então, a gente hoje tem 25.000 vagas de pessoas em situação de rua que estão nos acolhimentos da cidade de São Paulo. 25.000. É o maior sistema de acolhimento de pessoas em situação de rua da América Latina. E todos com esse acompanhamento de assistente social, psicólogo, oferecimento de oportunidade de cursos de profissionalizantes, para eles poderem ter uma oportunidade, né, de se encaixarem no mercado de trabalho. E aí, uma outra parte que eu queria falar com vocês para concluir é a questão da infraestrutura da cidade. A gente conseguiu hoje chegar no patamar muito importante por uma série de ações que a gente acabou desenvolvendo que foram necessários, como, por exemplo, a reforma da Previdência, né? É bem importante a gente poder falar um pouquinho desse tema. Quando a gente pegou o sistema previdenciário da Prefeitura de São Paulo e identificamos que a gente tinha 171 bilhões de déficit atuarial da cidade, 171 bi, era necessário fazer uma reforma, senão a Previdência ia quebrar, as pessoas iam ficar sem a sua aposentadoria, a gente tinha que manter o Instituto Previdenciário ativo. Fizemos uma reforma da Previdência, o acordo da dívida com o governo federal, uma série de ações para atrair empresas para a cidade. Só de 2021 até agora, 43 mil empresas que estavam em outros estados e municípios vieram para a cidade de São Paulo, outras 341 mil empresas abriram novas em São Paulo. A gente aumentou a arrecadação, gerou emprego, gerou renda, e a cidade foi para um patamar muito importante, além das ações fundamentais de austeridade fiscal, né? A gente não gastar mais do que recebe, fazer ações para diminuir o custo, fazer melhor uso do recurso público. E São Paulo recebeu da FIT, que é a agência internacional que faz a classificação dos países, estados e municípios da sua condição financeira, grau de investimento, grau de endividamento. E a FIT deu para a cidade de São Paulo a classificação de AAA, 3As. Para a gente ter uma ideia, Miami são AA, 2As. Nós estamos no alto grau de investimento, baixo grau de endividamento, que possibilita uma série de investimentos para a cidade, como, por exemplo, esse ano a gente está realizando 11 bilhões de investimento na cidade de São Paulo, 11 bi esse ano.
Ano passado foram 8,5 bilhões e no ano que vem serão 14 bilhões. Aí vocês vão falar, mas, Ricardo, isso é muito, é pouco? Dá um grau comparativo. O maior investimento que a cidade de São Paulo já teve, sem ser esses 3 anos, foi em 2020, de 4,1 bi. Então, a gente saiu do maior investimento em 2020, de 4,1 bi, para 8,5 bi ano passado, 11 bi esse ano e 14 bilhões ano que vem. A cidade está no outro patamar. Maior programa de recap da história da cidade, maior programa habitacional, maior programa de recuperação de pontes e viadutos. Só para vocês terem ideia, ponte e viaduto, tem coisa que as pessoas não dão muita importância. A gente nunca teve um grande programa de manutenção das nossas pontes e viadutos. Circulam 7 milhões de carros por dia em São Paulo, 1 milhão e 100 mil motos. A gente já teve o problema da T5, que colapsou, e a gente teve lá a cidade num caos total, né, porque foi necessário parar toda a cidade para fazer a recomposição daquele viaduto, acho que foi 2019, se não me engano, que teve todo esse problema. A gente está fazendo um investimento de 1,6 bi. Ano passado a gente recuperou 58 pontos de viadutos. Hoje nós estamos com 26 em obras e vamos fazer mais 215. Portanto, a gente vai deixar a cidade, nas suas pontes e viadutos, com toda a ação necessária preventiva para não incorrer em ter um acidente e gerar segurança para todo mundo. Para concluir, questão ambiental, que eu acho que é super importante. A gente tinha uma meta de aumentar a nossa área de cobertura vegetal. Muita gente fala que São Paulo é uma selva de pedra, né? Totalmente equivocado, aliás, absolutamente equivocado. Nós tínhamos 48% de área de cobertura vegetal. A gente fez várias ações e chegamos agora em 54,14% do território da cidade com cobertura vegetal. Eu já inaugurei 4 parques, vou inaugurar mais 5, temos 112 parques. A cidade fazendo uma ação muito importante com as questões de sustentabilidade ambiental e fazendo enfrentamento a essas questões das mudanças climáticas, né? Nós estamos trocando a nossa frota de ônibus. Nós temos 12 mil ônibus que circulam na cidade, são 7 milhões de passageiros por dia. Iniciamos já um processo de substituir os ônibus a diesel por ônibus elétricos. Só dar um dado para vocês. Desses 7 milhões de carros, 1 milhão de motos que circulam em São Paulo, são deles, ou quase total, 62% exatamente, são responsáveis desses veículos a emissão de dióxido de carbono em São Paulo. 62% da emissão de dióxido de carbono, gás de efeito estufa, são provenientes da frota de veículos que circulam em São Paulo. Agora, olha que interessante. Metade dessa emissão é proveniente dos veículos de transporte a diesel. Então, é óbvio que a gente precisaria ter uma ação muito forte para a substituição desses veículos por veículos não poluentes. E a gente está fazendo um trabalho gigantesco para trocar esses ônibus. A gente já colocou 50, até o final do ano serão 600, ano que vem mais 1.400, a gente vai trocando. Todos os anos, a cidade troca em torno de 1.000 ônibus por ano. O nosso contrato com a concessionária é de que os ônibus possam circular até 10 anos de idade. Quando completa 10 anos, tem que trocar. Então, todo ano tem que trocar mil e poucos ônibus, por conta desse vencimento do prazo de 10 anos, e nessa troca que a gente está exigindo, a gente passou a exigir que as concessionárias coloquem o ônibus não poluente, portanto, agora os ônibus elétricos é o que tem de tecnologia disponível, depois vai ter hidrogênio, vai ter outras coisas, né? Mas, enfim, uma cidade pulsante, uma cidade de muita oportunidade. No ano passado, entre admissões e demissões, a gente teve um saldo positivo de 186 mil empregos, e o que vocês precisam, o que todo mundo precisa, é oportunidade. É que a gente tenha uma cidade com economia vibrante para que a gente possa poder desenvolver as nossas ações. E é isso que a gente está fazendo, uma cidade com responsabilidade fiscal, com um olhar para a questão ambiental, social, desenvolvimento, atividade econômica, e sendo uma cidade que, cada dia, tem se posicionado bem melhor aí no cenário tanto nacional como internacional. Agora, é muito importante contar com a ação de vocês, com a vivência de vocês, com aquilo que vocês podem contribuir com a cidade, do ponto de vista como cidadão, ou daqui a pouquinho, da área do direito, que eu não tenho dúvida nenhuma que vão todos, né, poder olhar essa questão, como eu falei no início, nas decisões. Quem aqui for promotor ou juiz, eu deixaria como prefeito só uma sugestão, ou melhor, um apelo. Não decidam só do gabinete no ar-condicionado. Decidam com um olhar um pouco mais amplo da cidade, vendo o sofrimento das pessoas.
uma decisão de um juiz que para uma obra impacta milhares de pessoas. Uma decisão que faz com que milhares de pessoas, né, sejam prejudicadas. A gente está vendo agora essas questões aí das árvores, né, impactam muita gente. Então, desejo a vocês aí muito sucesso, que vocês tenham muita luz na vida de vocês e que tenham uma carreira, com certeza vai ter, né, porque quem estuda aqui não tem como não se dar bem, né? Vai, com certeza, ter aqui um dos melhores ensinamentos e vai ter um preparo profissional fantástico. Sucesso, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Obrigado. Prefeito Ricardo Nunes, muito obrigada por ministrar a palestra para os nossos alunos de Direito, justamente no período em que a nossa Faculdade de Direito completa 70 anos de Constituição. Gostaria de lembrar os alunos que nós estamos com o Sistema PAI, então, para que vocês tenham a presença registrada, não esqueçam, por favor, de passar o dia no Sistema PAI. Para organizarmos, nós vamos formar a fila realmente aqui dentro do auditório, para ficar mais fácil para a saída. E agora, nesse momento, gostaríamos de convidar, ainda não, só mais um instantinho, por favor, eu aviso vocês. E agora gostaríamos de convidar, para conduzir o encerramento, o presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, reverendo Cid Pereira Caldas. Bom dia a todos. Eu, de uma maneira muito breve, eu gostaria de, na pessoa do reverendo Roberto Brasileiro, saudar todas as autoridades, professores da casa. E, na pessoa do prefeito da cidade de São Paulo, doutor Ricardo Nunes, saudar toda a sua equipe. E a minha palavra é muito breve. Eu queria agradecer por esse privilégio, prefeito, de o senhor dedicar um tempo que a gente sabe que está lhe causando muita exiguidade, não só de tempo, e também a necessidade de decisões rápidas, e nos brindar com a sua presença e a sua colocação. Quero dizer que duas coisas ressaltam. Eu esqueci de fazer uma saudação. Eu quero saudar também os nossos alunos, porque vocês são a causa de ser dessa instituição. Duas coisas me foram muito caras das suas palavras. A primeira, que eu vi uma tônica sua muito clara no sentido de cuidar e de valorizar o ser humano. Isso, sem sombra de dúvida, é uma palavra que abençoa todos nós, e essa casa, nos seus mais 150 anos de história, ela tem este cuidado de olhar, de cuidar, de ver o crescimento de homens e mulheres que podem, que já fizeram, que fazem e seguramente farão diferença na sociedade. Obrigado por essa chamada para nós. E a segunda é agradecer a sua transparência. A transparência de chegar e nos trazer a sensibilidade daquele que está lidando com os problemas de uma cidade-estado, né? E isso é extremamente complexo. Mas me lembrei de um evento, nós temos aqui um centro chamado CEMAP, que é o Centro Mackenzie de Políticas de Integridade e de Políticas Públicas. E eu fui participar, prefeito, de um evento que tratava exatamente de política pública. Tivemos professores nossos, ministro do STF e também o presidente do TJ do Maranhão. E ele veio falar sobre política pública, sobre o ponto de vista do direito. E a palavra dele me chamou muita atenção, porque ele disse o seguinte: presidente do TJ, o governador se licenciou, o vice-presidente não estava, o vice-governador não estava, o presidente da Câmara não estava. Eu tive que assumir o governo do Estado. E é muito comum que, no tribunal, nós chegávamos às questões públicas e dávamos liminares, dávamos decisões exigindo que, no prazo de 24, de 48 horas, de 78 horas, 72 horas, se cumprisse a decisão. E chegou o dia que eu assumi o governo do Estado e as decisões que eu tinha tomado chegaram para mim e eu percebi que elas não eram execuíveis. Então, esta sensibilidade também do Poder Judiciário, ela é uma necessidade que, naquele congresso que participamos do CEMAP, ficou muito claro na palavra de todos. Por isso, a sua preocupação em ver manietada
a operação da Prefeitura em relação a questões essenciais na vida de pessoas, nos chama a atenção. Obrigado por esta palavra, obrigado por esta aula, que seguramente vai dar aos alunos aqui presentes a oportunidade de refletir sobre a aplicação do direito, levando sempre em conta a necessidade do ser humano. E com essas palavras eu quero agradecer a presença de todos e ao prefeito, que já sabemos que tem uma agenda muito lotada e muito intensa, mas nós não podemos sair daqui sem agradecer a Deus. Isso é algo que faz parte do DNA dessa instituição. Eu queria pedir ao reverendo Roberto Brasileiro que nos elevasse a Deus em oração nessa hora, pedindo a bênção de Deus sobre os nossos alunos, professores, mas também sobre a caminhada do prefeito Ricardo Nunes. Por favor, reverendo. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar neste momento. Eu gostaria, antes de orar, dizer uma palavra em nome da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Dizer ao prefeito que nós temos orado por todas as autoridades constituídas e, de uma forma muito particular, por São Paulo. Eu gostei muito da ousadia do senhor. Só um homem firme tem a ousadia que o senhor teve, de chegar e dizer: tem alguma casa sem luz? E começar a sua palestra aí. Os caminhos seguidos na política, muitas vezes, não nos permitem a ter essa capacidade e esse discernimento de sentir primeiro a dor, para depois dar a solução. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Ó Pai Celeste, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. E de uma forma muito especial, nós queremos te agradecer pelos nossos alunos que estão conosco nesta hora. Que eles possam, ó Pai, sair daqui olhando para as políticas públicas de uma maneira diferente. E possa fazer a junção do direito, observando não só a praticidade, mas também a preocupação com os outros. Sabemos no mundo que nós vivemos, onde o poder jurídico cada dia cresce mais, mas muitas vezes nós temos desafios tão grandes para a população. Derrama as tuas bênçãos sobre o nosso prefeito Ricardo, sobre a cidade de São Paulo, que nós aqui estamos. Cuida dele, ó Pai. Cuida da sua saúde física, cuida da sua saúde mental, cuida da sua saúde emocional, cuida da sua família, para que ele possa ter condições plenas de continuar governando essa cidade-estado. Mas mais do que isso, muitas vezes, ó Pai, envolvidos em tantas coisas, em tantas preocupações, preserva a sua vida, guarda-o a cada dia. Dá a ele, ó Pai, a compreensão exata que nós não só podemos cuidar de nós mesmos e cuidar dos interesses públicos, mas precisamos também cuidar da nossa saúde, das nossas vidas. Nós o entregamos nas tuas mãos. Nós entregamos, ó Pai, os seus assessores nas tuas mãos. Nós entregamos, ó Pai, a cidade de São Paulo nas tuas mãos, para que aquilo que ele colocou para nós, com tanta sinceridade, com tanta disposição, abrindo, ó Pai, a oportunidade para conhecermos e entendermos os grandes desafios, nós possamos cada dia mais praticá-las. Derrama as tuas bênçãos sobre o Mackenzie, para que com o Mackenzie continue sendo essa casa, com essa visão liberal, essa casa de estudos, essa casa acima de tudo de pesquisa. Nós te louvamos pela vida do nosso reitor e pela vida de cada um daqueles que aqui militam. Cuida de nós. E em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença das autoridades, agradecer nossos alunos da Faculdade de Direito e pedir, por gentileza, que aguardem um instantinho para que vocês possam acessar o Sistema PAI. Vamos aguardar aqui no auditório, assim todos terão a sua frequência garantida.